João, capítulo 18. João 18, amém? João 18, verso de número 1. João 18, 1, amém? Vamos lá, diz assim: E tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, o Getsêmani, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas estas coisas, as coisas que aconteceriam com ele, se adiantou e perguntou: quem é que vocês estão buscando? E respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: quem é que vocês buscam? E respondeu: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: eu já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que vocês buscam, deixem esses irem embora. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome deste servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada, guarda essa espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Amém, irmão? Pode se sentar, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Cura os corações, Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Está dando para me ouvir bem? O som está esquisito também, irmão? Eu pedi para tirar só um pouquinho do retorno, só um pouquinho. Amém, irmãos? Ô glória, aí ficou bom. Irmãos, acho que todos já ouviram, né, essa história. Essa história, ela está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Um pouquinho de diferença de uma para outra. O fato é que conta a seguinte coisa: Jesus estava no Getsêmani, você sabe, os discípulos estavam com ele. Judas já tinha saído fora. Judas foi até o lugar onde estava Anás e Caifás, sumo sacerdote, pegou as 30 moedas, juntou uma escolta de soldados, de fariseus e de sacerdotes, e foi lá para o Getsêmani, porque ele conhecia o lugar. Eles foram para lá para prender Jesus, era a hora da traição, né? Você conhece? Então eu vou falar rapidamente como é que acontece nos 4 evangelhos, só para a gente poder entrar onde eu creio que Deus quer trabalhar em nosso coração. Amém? Olha só. Diz que quando Judas chega com aquele pessoal todo para prender Jesus, acontece isso. Jesus, ele já sai na frente. Eles falam assim: quem que vocês estão procurando? Jesus já sabia o que ia acontecer. E eles respondem: nós procuramos Jesus, o Nazareno. Ele fala: sou eu mesmo. Antes de acontecer isso, outro evangelho relata que Jesus estava no meio dos discípulos e ele era muito parecido. Jesus sempre foi uma pessoa muito comum, muito simples. Então Judas vai até Jesus e dá um beijo no rosto de Jesus. Ele marca Jesus, amém? Quantos estão familiarizados com essa história aí? E a hora que ele beija Jesus,
ele identifica Jesus no meio de todo mundo e o pessoal, pá, chega. Mas antes do pessoal chegar, Jesus fala, eu sou quem vocês procuram. A hora que ele fala a palavra, eu sou, ou seja, ele revela que ele é Deus. A Bíblia diz uma coisa muito interessante aqui no Evangelho de João, que eles vão para trás e caem na terra, eles caem. Só de ouvir da boca de Jesus a palavra, eu sou, eles caíram. Mas depois levantaram de novo e Jesus pergunta, vocês vieram me buscar? Viemos. Então faz o seguinte, ó, deixa os meus discípulos de fora disso, deixa eles irem embora. Vocês vieram me pegar, vem me pegar então. Só que nessa hora, o discípulo mais impetuoso, talvez um dos mais, talvez não, com certeza, um dos três mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, o Pedro, ele arranca uma espada. Muito interessante, Jesus já estava a caminho de se entregar. O Pedro puxa a espada e dá na cabeça do cara. Quem era esse cara? Quem era essa pessoa? A Bíblia chama ele de Malco. Malco era o nome dele. As pessoas falam que Malco era um soldado, mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que Malco era um soldado. A Bíblia diz que Malco era servo do sumo sacerdote. E não era um soldado. O que é um servo de um sumo sacerdote? É uma pessoa que passa a vida inteira se preparando e estudando para ser um sacerdote. Isso é o servo de um sumo sacerdote. Quantos estão entendendo, irmãos? O Pedro deu uma espadada, talvez para dar na cabeça dele alguma coisa, com certeza. E ele, acho que resvalou, e ele dá uma espadada e... Na verdade, não se sabe, irmãos, se ele cortou, ou seja, decepou a orelha do mal. Decepar a orelha, arrancou fora. Ou se ele cortou, porque cortar e decepar são duas coisas diferentes, certo? Nos 4 evangelhos, não diz que, muito no filme você vê que o cara dá, a orelha cai no chão, ele vai lá e pega uma orelha no chão. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a orelha dele se cortou e não se decepou. Mas esse não é o ponto central. Se você quer cortar a orelha, decepar, pode decepar. Se você quer fazer um cortinho de presto barba, pode fazer também, não tem problema. O fato é que o Pedro vai para cima do cara. Quando Jesus vê isso aí, Jesus repreende ele. Jesus repreende ele falando duas coisas para eles que os 4 evangelhos dizem. A primeira é, guarda essa sua espada, preste atenção, guarde esta sua espada, mete ela na bainha, guarda essa sua espada. E Jesus complementa dizendo, porque aquele que vive pela espada, do que é que Jesus está falando? Jesus está falando de violência, de uma atitude violenta. Agora, irmãos, atitude violenta pode ser pegar uma espada, uma faca e atacar alguém? Pode. Atitude violenta pode ser verbal, sim ou não? Eu posso ser violento com você através de palavras. Amém? Enfim, existem várias maneiras de ser violento com alguém. De maneira então que eu quero dizer para você o seguinte: Pedro agiu na carne. Pedro agiu violentamente. Ele agiu de uma maneira truculenta, de uma maneira bruta. E ele dá uma espadada, o cara sai, corta a orelha do cara. E aqui, como diz um irmão, que já falou isso há muito tempo, aqui já tem uma coisa para você e para mim. Toda pessoa que age na carne impede o outro de ouvir sobre Jesus. Entendeu, irmão? Toda pessoa que age na carne impede o outro de escutar a verdade sobre Jesus. Por quê? Porque atinge os seus ouvidos. É incontável o número de pessoas que não querem igreja, não quer Jesus, ele não quer nada com Deus. Por quê?
Porque ele conhece pessoas de Jesus que são exatamente como Pedro, brutas, estúpidas, arrogantes, violentas, com palavras, atitudes, o que quer que seja. Quantos estão entendendo, irmãos? Está comigo? E é interessante isso, porque Pedro era discípulo. Pedro não era um cara da rua, o rapaz lá, não. Pedro era discípulo de Jesus. Dos 12, ele estava entre os 3. Dos 3, ele era o 1. Ele viu milagres e ele fez milagres. Ele ouviu todas as pregações de Jesus. Ele viu os milagres, cara. Ele viu tudo. Ele viu Jesus transfigurado em Mateus 17. Irmãos, Pedro era o cara. Pedro andou em cima da água. Não é legal isso aí? Só que tem um problema. Pedro tinha um defeito de caráter muito grande. E aqui eu quero dizer outra coisa para você. Você pode ser discípulo, você pode ser da igreja, você pode ser da música, você pode ser do microfone, você pode ser do diácono, você pode ser do infantil, você pode ser do juvenil, você pode ser da igreja. Você pode ser da turma de Jesus. Eu ando com a turma de Jesus, que legal. Mas, ainda assim, ser uma pessoa terrível de se lidar. Quantos estão entendendo, irmãos? Por isso Jesus falou para Pedro. Pedro ainda depois disso aqui. É interessante esse Pedro, né? É interessante ver isso aqui, irmãos. Porque Jesus estava cercado de soldados. Num local escuro, cheio de soldados, cheio de sacerdotes, pessoal tudo ali para pegar ele. Uma escolta de soldados era no mínimo 40 homens. Fora os sacerdotes. Irmão, olha, tinha umas 100 pessoas ali com certeza, para pegar um. O Pedro arranca uma espada e parte para cima do cara. Tipo assim, 1 contra 100. Ou esse cara é corajoso, ou ele é muito louco. É interessante ver isso aí, né, irmãos? Sabe por que fez isso? Por que o Pedro fez isso aí? Porque ele tinha falado para Jesus, 2 folhas atrás, assim, ó: eu não te negarei nunca, eu vou contigo até a morte. Então ele estava ali, não no amor a Jesus, não realmente defendendo Jesus e querendo proteger Jesus, como se ele pudesse. Ele estava querendo se firmar na palavra que ele deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí o Pedro: não, eu não vou. Ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar. Eu sou o Pedro, eu não vou não. Então quando aquela galera chega, o Pedro pensa: é agora a hora da prova. Então, arrancou a espada e foi para cima do cara. Só que aqui tem a terceira coisa, para você e para mim. O que é que acontece com você e comigo quando Jesus repreende você? O que acontece com você e comigo, discípulos, crentes da igreja, quando Jesus fala assim: ei, guarda essa espada? Quem mandou você pegar isso aí? Guarda essa sua espada. Quem mandou você tirar isso da bainha? Quem te disse? Quem foi que deu a ordem para você pegar uma espada e dar uma espadada na cabeça de um cara? De onde você ouviu isso? Eu não falei nada. Eu estou indo me entregar. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos de nós talvez temos agido justamente assim? A gente está agindo na carne, impedindo os outros de ver Jesus, de conhecer Jesus, porque as pessoas ficam olhando para a gente: cara, esse cara aí não pode ser de Deus não, ele é mau. Por favor, irmão, eu não estou falando de pessoas corretas. Eu até escrevi esses dias: ser correto é uma coisa, ser maldoso é outra coisa, amém, irmãos? Ser correto não é ser ignorante, não é ser bruto. Tem pessoas que elas confundem ser uma pessoa correta e íntegra
com ser uma pessoa de temperamento explosivo. Vocês estão entendendo, irmãos? Existe gente assim ou não? É uma pessoa que ela está correta, ela está certa, mas ela não sabe falar. Já viu gente assim? O seu pedido está correto, você tem uma causa justa, é verdade o que você está falando. Só que quando você chega para se comunicar, você arranca uma espada e dá na orelha do cara. Aí o que acontece? Feriu a minha orelha, me impede de ouvir o que você está pedindo, me impede de ouvir o que você está falando. Por quê? Porque você agiu violentamente contra uma pessoa. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantas pessoas chegam, olha aqui, ó, vamos supor, um exemplo, alguém pegou um lápis e pintou, fez um monte de rabisco ali naquela parede branca. Está errado isso? Está errado. E alguém vai lá para corrigir aquela pessoa, cara, você não pode, que isso, poxa vida. Na hora que ele chega para falar, ele é estúpido, ele é mandão. Você está entendendo? Ele não conversa, ele não dialoga, ele impõe. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas perderam uma das maiores habilidades do ser humano. Sabe qual que é? Conversar, dialogar. As pessoas não conseguem mais falar uma com a outra, irmão. É o Pedro, agora eu arranco a espada, a hora que você vê eu arrancando, você já arranca também. E aí não existe um diálogo, existe uma luta de palavras, que aí no fim a gente vai ver quem é que vai ganhar aquela luta. Você está entendendo, irmãos? Deixa eu te dizer uma outra coisa. Em todos os seus diálogos, em todas as vezes que você conversar com alguém, você está querendo saber quem vai vencer a conversa, essa conversa está totalmente errada. Deus já foi embora disso aí, ó. Porque Deus não entra em qualquer conversa, irmãos. Deus só entra no que é dele. Deus não se mistura com coisa diabólica e nem carnal. Quantos estão entendendo? O Pedro podia até ser elogiado por uma pessoa zelosa, ele está querendo proteger Jesus. Jesus falou, o que você está fazendo, cara? Eu fico imaginando o rosto do Pedro. Pô, tentei te defender, tentei fazer alguma coisa aqui, ninguém vai te levar não. Eu mandei você fazer isso. Irmão, as coisas que você faz, pensa, sente, as coisas que você quer fazer, Deus mandou você fazer? Não. Então não é para fazer. Tudo que você faz que Deus não mandou fazer, na Bíblia tem um nome, pecado. E o salário, o pecado vai cobrar. Ninguém paga o salário do pecado em 3, 4 vezes, não. O pecado que é o salário, que é o 13º, que é tudo. Pedro, Pedro tipifica a igreja, Pedro tipifica eu e você. Pedro agiu porque ele era realmente o defensor? Não, ele estava preocupado com a promessa que ele fez. Quantas pessoas estão vivendo na igreja, quantas pessoas estão vivendo nesse mundo, não preocupado com o que Jesus disse, mas com as coisas que ele anda falando. Então ele tem que fazer o que ele fala, mas Jesus não falou para você fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, sabe por que a sua vida talvez é muito confusa? Porque você inventou coisa para fazer que Jesus nunca disse para você fazer. Você inventou, cara, coisa. Você criou. Jesus falou coisas tão simples, mas quanto mais Jesus é simples, pior para a gente fica. Parece que quanto mais simples é, mais difícil é para nós. Então a gente tem que complicar, a gente tem que criar um monte de coisa. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. Jesus fala para ele, guarda essa sua espada. Eu e você temos uma espada. Quando você se converte, você tem que trocar de espada. Por isso que lá, quando ele encontra os discípulos, ele fala assim, ó, quem tiver espada dá, quem tiver capa dá, vem atrás de mim, não leve sandália, nem bolsa, nem alforje, nem capa, nem espada, vem.
Mas aqui no finalzinho, Jesus já muda. Ele fala assim, ó, quem não tem espada, compra uma. Aí alguém levanta, Senhor, já tem uma aqui. Aí Jesus olha, porque esses caras não estão entendendo nada. Basta, vai, eu não quero mais falar. Qual é a espada que Jesus usa, irmãos? Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. O nome de Jesus, verbo de Deus. Na visão de João e Apocalipse, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Não é como disse o Edson esse dia, não é que ele é um faquir, sabe aquele negócio de circo, aquele cara que enfia espada na boca? Aí você pensa que Jesus vai aparecer para você, a língua dele é um espadão assim. Não, irmãos. A espada que sai da sua boca é a palavra com a qual ele rege as nações. Ele governa as nações, amém? Então, o Espírito de Deus, ele tem uma espada. Mas Jesus fala assim, guarda essa sua espada. Fala uma coisa muito importante para nós. Toda vez que nós usamos a nossa palavra, a nossa espada, a gente faz o quê? Fere, machuca, corta, mutila. Toda vez que você usa a palavra de Deus, a palavra de Deus só cura, né? Você já leu Oséias, capítulo 6, versículo 1? Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez uma ferida, mas Ele vai sarar, vai nos revigorar e nos vai colocar de pé diante dEle. Antes de Jesus, a espada de Jesus não é cega, ela tem fio, ela tem corte dos 2 lados. Quando a espada de Jesus ela vai contra você, ela arrebenta você sim, ela te machuca. Mas esse machucado que ele faz, ele sara. O machucado que nós fazemos no outro, não sara. Ela vira mágoa. Quantos estão entendendo, irmãos? Ela vira rixa. Ela vira ferida espiritual. Tanto é verdade, que você tem que pedir perdão para o outro. Agora, eu não vejo na Escritura Jesus pedindo perdão para mim, porque Ele me corrige com a palavra dEle, porque eu estou errado e Ele está certo. Você viu isso? Não tem. Então tem 2 espadas aqui, ó. A sua e a de Jesus. A nossa fere, a nossa machuca, e a de Jesus fere e depois ela sara e te coloca de pé. É como um bisturi de cirurgia, arranca o câncer, depois sutura e você fica em pezinho lá de novo. Você fica bem. Quantos estão entendendo isso daí, irmãos? Agora, essa espada de Pedro é uma espada de religiosidade. O que é religiosidade, gente? Entre outras coisas, religiosidade é viver uma vida de religião sem a essência de Jesus. Isso é uma pessoa religiosa que vive em religiosidade. Pessoa que vive em religiosidade é uma pessoa que obedece às regras, mas não tem a essência. Dá um exemplo. Um copo d'água. Agora mesmo trouxeram para mim um copo d'água. Está certo? Está certo. Está correto? Está correto. Mas Jesus não vê somente o serviço de trazer o copo d'água. Ele vê a razão por que você trouxe o copo d'água. Você trouxe o copo d'água. Onde é que está isso na Escritura? Todo aquele que der um copo d'água fria a um profeta, considerando que ele é um profeta, recebe recompensa de profeta. Você pode dar copos d'água, você pode mandar carreta de água para Mariana por peso de remorso, para descontar no imposto de renda, sem ter nenhum tipo de compaixão e nem amor por aquelas pessoas que perderam tudo, perderam vida, perderam tudo. Quantos estão entendendo? É possível fazer coisas sem ter a essência.
Quantos dos senhores aqui trabalham fora e trabalham porque precisa, porque você odeia o seu serviço? É isso. Quantas pessoas vêm na igreja que ele se sente culpado de não vir, ele não ama Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito diferente. Existem muita gente assim, eu vou na igreja hoje, né? Porque o negócio está ficando feio. Cara, você está pensando que isso aqui é centro de Umbanda? Macumba, vamos arrear um despacho aqui, vou fumar como é que chama aquele troço? Charuto, vou ficar vendo fumaça na cara, mas enfim, essa palhaçada toda do diabo. Com Jesus o negócio é pior. Ele vê a intenção do seu. Tem um monte de gente que vem, tem um monte de gente, eu vou começar, a coisa está feia para o meu lado, né? Eu vou ler o Salmo 119, o Salmo 91. Querido, lê 1000 vezes o Salmo 91. Não adianta nada. Não é para ler a Escritura, é ler a Escritura, compreender a Escritura para viver a Escritura. Aí vai. Mas não foi isso. Eu só venho aqui por culpa. Querido, em nome de Jesus, se você tem vindo aqui por culpa, larga esse troço no chão hoje. Amém, irmãos? Começa a vir porque ama Jesus. Começa a vir porque entende que precisa de um Salvador. Pedro andava pertinho, ele andava na turma de Jesus. Mas quando ele foi tomar uma atitude, ele mostrou que, embora ele estivesse perto, ele estava muito. Quão perto você está? Quão longe você está? Você sabe? Você sabe medir a si mesmo? Eu vou dizer a bobão aí que fica medindo a vida dos outros. Aquele irmão, você viu? Irmãos, inclusive, tem uma coisa que sinceramente eu não gosto. Eu acho que tem ouvido para tudo, né? Mas não aluga o meu falando coisas xaropes dos outros que eu não estou nem aí, porque esse dia até coloquei uma frase, né, que Deus me falou. Coloquei também lá para o pessoal. E vou falar aqui, que você não viu. Eu não aguento mais um monte de gente chegar para mim. Sorte que eu não sou Pedro, porque se eu tivesse uma espada, acho que eu já tinha arrancado cabeças. Porque eu sou bom na espadada. Fui um dia. Falando essa frase chata aqui, ó. Essa frase é chata. Ai. Não suporto gente falsa. Eu sei a resposta. Você não suporta gente falsa porque você não suporta a concorrência. Que mais falso que quem fala isso é nota de 2,50. Sabe, eu já falei aqui, irmãos. É uma luta, mas nós aqui amamos a falsidade. Amamos. Quer ver? Irmão, sem hipocrisia, quem gosta de ser elogiado? Vai levantar a mão aí. A não sei se você for um monstro. Não, eu gosto que as pessoas me pisem. Só você é doente, doente mental. Todo mundo aqui gosta de ser elogiado. Cara, muito bom, legal o seu trabalho, legal o seu serviço, a gente se sente bem. E tem uma, como é que se diz, um nível sadio disso aí. Agora, a Bíblia diz que o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O elogio exacerbado toda hora pode alimentar um ego. Agora, quem é que gosta de ser chamado a atenção toda hora? Irmãos, por favor, nós estamos vivendo naquela época, né, que a gente não sabe mais conversar. Preste atenção na frase. Eu falei chamar atenção, eu não falei ofender. As pessoas estão confundindo as palavras, irmãos. É o espírito de confusão dos infernos. Ninguém falou ofender o outro. Ofender é uma coisa, amém, querido? Não é ofender, é chamar a atenção. O que é chamar a atenção? Trazer a atenção perdida de uma pessoa a uma coisa que ela não viu ou não viu direito. Isso é chamar a atenção. Tem nada de mal nisso daqui não. Mas a gente hoje é a geração dodói. Os irmãos estão tudo bem, né? Gostou. Até alguém falou assim: olha, Alessandro, eu quero trocar uma ideia com você. Pronto. Epa!
cara, velho. Eu não estou falando que ela é assim não, tá, irmãos? Eu estou falando de qualquer um. Ah, aquele irmão, mas todo mundo é legal pra caramba. Até a hora que você chama alguém e fala, oh, deixa eu te falar uma coisa. Não está bem limpo, não está bem feito. E as pessoas se sabem. Nunca mais venho trabalhar nesse lugar. Oi, filhão, tem uma fila de gente querendo trabalhar nesse lugar, pode ir embora. Hoje, irmão, nós somos a geração do a gente se ofende qualquer coisa, meu Deus do céu. Não vou falar nada mais. Você tem que ajoelhar para as pessoas. Ah, agora sim, aí sim. E a gente se cerca de gente falsa, porque a gente ama os falsos. Os falsos falam assim, você quer ver? Quer ver? O cara põe uma roupa esquisita que nem aquela lá. Aí pergunta assim, ei, o que você achou da minha roupa? Principalmente as mulheres, né? O que você achou e tal? Fala a verdade. Fala a verdade para você ver. Quem é casado aí sabe o que eu estou falando. Fala a verdade para você ver. A verdade. Fala assim, não gostei não. Por que eu não posso dizer que não está legal? Isso é uma ditadura. Isso é um espírito maligno e falso, irmãos. Por que eu não posso, irmãos? É uma prisão espiritual. Eu não posso mais dizer a verdade. Dizer a verdade não é ofender, hein? Ó, não troca. O que você achou da minha roupa? Ah, achei na sua feia, horrorosa, dos capetas. Não é isso. Eu falei assim, eu achei que não ficou legal esse colar. Pronto, tranquilo. Pessoa, não vou pôr mais nada. Você é louco, velho? Tá com problema mental, tá endemoniado, vem aqui que nós vamos expulsar esse troço. É o Pedro. Andava no meio da turma de Jesus, andava todo mundo, mas é o seguinte, a hora que ele fala, abria, Pedro é uma bênção, né, irmão? A hora que, no milagre, ele anda em cima da água. Ele vai, ele fez, acontece. O Pedro só tinha uma questão, ele não podia abrir a boca. Foi falar com Jesus, Jesus, que história é essa aí? Vai se matar? Vai se matar não, vai se entregar e tal. Jesus chamou Pedro de quê? De diabo. Eu vou falar de novo, mas o diabo tem falado muito através da boca dos seus melhores amigos. Cuidado. Esse que a gente chama de meu melhor amigo. Se o seu melhor amigo, se a pessoa mais amada, idolatrada, salve, salve, que você ama aí, que você quer ficar colado, é uma pessoa que te leva para longe de Jesus, acorda. Aquele amigo da sua carne só. No final, cego que guia cego, os dois caem no buraco. Né? Agora, irmãos, por que essa questão é colocada na Bíblia? A Bíblia diz que o Pedro dá a espadada e acerta a orelha direita do Malco, o servo do sumo sacerdote. Não é soldado. O servo do sumo sacerdote era um homem que desde a sua infância vivia no templo, morava no templo, vivia toda aquela história, porque ele ia se tornar um sumo sacerdote um dia. Bem, aí veio Pedro e o que tem isso demais, meu Deus do céu? Por que a Bíblia escreve isso? Olha só que impressionante. Ele vivia a vida toda querendo uma coisa: trabalhar para Deus. Por que alguém se tornaria servo da mais alta posição religiosa de Israel? É a mesma coisa. Não vou falar isso. Tem que vencer a tentação, né? Vou falar. Mas, como diz, quem lê entende. Tem umas pessoas por aí, né? Que tem cargos mais elevados que o próprio Deus. Amém. E aí tem os seus servos. O Zé Maleta. Por que alguém faria isso? Porque ele quer se tornar aquilo. Ele quer servir a Deus.
Afinal de contas, ele passou a vida inteira se preparando para isso. Só que tem um probleminha. Ele estava na equipe da galera que veio prender Deus. Escuta isso. A sua ânsia e a minha ânsia de fazer a obra, quero trabalhar para Jesus, quero fazer as coisas para Jesus, pode te conduzir ao mal. A estar do outro lado sem saber que está. Aquela frase, tudo pela igreja, vamos defender a igreja, vamos defender o ministério, vamos defender a Bíblia, vamos defender. A preço, que preço? Vamos defender o ministério. Como que a gente faz isso? Matando pessoas. Repito, ele era um homem que queria ser um sumo sacerdote um dia. Ele queria trabalhar para Jesus mesmo, ele queria trabalhar para Deus mesmo. Mas ele estava do lado errado do pessoal. Ele devia estar desse lado de Jesus. Ele estava do outro lado, das pessoas que prendem Jesus. Isso é o poder da religiosidade. Você pode estar achando que você está abafando, tentando ajudar Deus a fazer as coisas. Você está do outro lado. O apóstolo Paulo era uma pessoa assim. Antes de ele se tornar Saulo, o que ele falava? Os sumos sacerdotes me davam cartas, e eu ia lá e prendia os irmãos, jogava ele no cárcere, batia, matava, espancava, em nome de quem? De Deus. Isso era Paulo antes de se tornar Saulo. Você está entendendo, irmãos? Cuidado. Mais uma vez eu repito, trabalho sem essência igual religiosidade. Fazer as coisas para quem quer que seja, sem a essência do amor de Deus, você vai pegar pólvora rapidinho do outro. Sabe por quê? Você vai lá com o coraçãozão, né? Vou servir aqueles dois irmãos, vou servir. Chega lá e fala assim, mas não queria isso. Você já sai dali emburrado com vocês dois. Por quê? Porque escute isso, na verdade, eu não fui lá servir a Dani, não. Eu fui lá ser servido enquanto eu sirvo. Eu fui lá porque eu quero ouvir obrigado e muito bem. Eu fui lá porque eu quero ouvir obrigado, muito bem. Não precisava ser uma belezinha, ser uma bênção nessa igreja. Meu Deus, essa menina é uma bênção, menina é uma bênção. Tem gente que começa a fazer para o outro, não porque ama o outro, mas porque ele quer ouvir coisas. Ele quer ser reconhecido como o cara que faz, a menina que faz. O cara destaque, a menina destaque na igreja. Não está entendendo? Ele faz não porque o outro precisa, mas é porque ele precisa. Eu quero ser líder de células. Aí tem várias células aí. Aí o cara entra para liderar a célula, mas a célula dele não pode ser uma célula. Não pode ser. Ela tem que ser a célula estrela. Pronto, já começou o diabo. Ele tem que ser a célula Master Blaster Plus. Ele tem que ser a célula que bomba, porque senão... Então eu quero vir aqui, eu quero testemunhar. Aí vem meu irmão, olha, nossa célula está legal, faz um mês, algumas pessoas já chegaram, legal, glória a Deus. Vem o outro, olha, nossa célula está legal, tem algumas dificuldades, mas algumas pessoas têm chegado. Que legal, aí vem o cara. Porque nós estamos jejuando, orando e pagando o preço, porque tem que pagar preço, né, irmão? Nossa célula já está com 100 pessoas. Aí as pessoas, muito obrigado. É assim que faz. Lixão. Então, se alguém está com esse espírito aí, mata agora, porque se você vier aqui falar uma barbaridade dessa, vai receber uma voadora curadora, em nome de Jesus. Cara, irmãos, existe gente assim ou não? Existe gente assim, sim ou não? Ele não faz porque o outro precisa, ele faz para ser reconhecido. Olha, saiu um carregamento de água lá para a região de Mariana. Tiraram foto, colocaram no jornal, colocaram no Face, bombou, disseram, colocaram o nome, pastor, presidente, não sei quem, um cara fulano, a Petra ganhou mais água do que todo mundo. Olha, se a Petra ganhou tanta água assim, faz um tanque de batismo e batiza todo mundo, porque ninguém está convertido ainda. Porque eu quero o meu nome lá, entendeu? Eu quero que as pessoas
se lembrem de mim. Irmãos, não é para se lembrar de você, é para se lembrar de Jesus. Você não salva ninguém, cara. Você não aguenta nem com as suas próprias pernas. Isso é aqui, ó. Você pode estar querendo apavorar do lado errado. Agora olha só, que interessante. O Malco ficou desesperado, por quê? Porque ele foi atingido justamente em um lugar onde ele não podia. Porque as leis, haviam em Israel leis específicas para que alguém se tornasse um sacerdote. E aquele corte na orelha dele acabou com a vida inteira dele. Um ferimento tirou ele fora da vida inteira. Por quê? Olha só o que diz Levítico 14. O sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa. E olha só o sangue, presta atenção. Antes do sacerdote entrar no local para fazer o sacrifício, ele matava o animal, pegava um pouco de sangue e colocava sobre a ponta da orelha direita, sobre o dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Mas que coisa ridícula, o que é isso? Irmãos, nós sabemos que as coisas que estão no Antigo Testamento, elas são símbolos, elas são exemplos de entendimentos que viriam, amém? Mas o sacerdote precisava da orelha direita. Agora a orelha dele está cortada. Ele não podia mais colocar a gota do sangue do animal na ponta da orelha. Olha só o que diz também Êxodo 29. Você tomará o sacrifício e colocará o sangue do sacrifício na ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta do dedo polegar direito e do polegar do seu pé direito. E depois colocará o sangue sobre o altar. A Bíblia diz também em Levítico 21 que nenhum sacerdote poderia ser defeituoso fisicamente. Nenhum sacerdote poderia ser mutilado, cortado, ferido. O sacerdote na antiga aliança tinha que ser uma pessoa fisicamente perfeita. Isso também é um símbolo, amém, irmãos? Quem é aquele que é totalmente perfeito? Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacrifício. Amém? Então, mas esse cara não vivia Jesus. Então, quando o Pedro vai lá e dá um taio na orelha dele, ele já pensa o quê? Acabou meu ministério. A minha vida inteira de sacrifício para me tornar um sacerdote já era. Por quê? Porque estou sem um teco da orelha, mano. Evander Holyfield comeu, vocês nem sabem o que é isso. Comeu metade da orelha do cara. Aí vem, né, irmão, Jesus. Aí, Jesus. O último milagre de Jesus é esse. Depois daqui ele vai para a cruz. A Bíblia não diz que ele abaixa e pega uma orelha no chão, não. A Bíblia diz que ele toca na orelha. E aquela orelha é curada. É o apóstolo Paulo isso aqui. Lindinho. Eu quero dizer para você que talvez começou errado, como eu. Quero dizer para você que talvez na igreja começou errado, fez errado, pensou errado, fez as coisas erradas. E que por isso, por estar do lado errado, alguém foi lá e pum, deu um teco na sua orelha, deu um taio na sua orelha, arrancou sua orelha fora, e você se sente hoje uma pessoa não mais capacitada para se tornar um sacerdote de Jesus. Puxa, eu sonhava em trabalhar no ministério, fazer coisas para Deus ministerialmente, mas agora eu tenho ferimentos. Você está entendendo, irmãos? Eu tenho feridas, eu tenho ferimentos, eu tenho cortes, eu tenho marcas. Eu não sou mais um sacerdote de corpo perfeito. Eu fui ferido. E fui ferido onde? Fui ferido por quem? Por outro irmão. Essa pessoa que está do meu lado, aquele cara que está com o microfone, o cara que está lá na porta. Alguém aqui me feriu, me deu uma espadada. Sim, eu estava do lado errado.
Sim, eu estava errado, mas um erro não justifica. O cara que estava aqui, o discípulo de Jesus, não tinha que ter ferido, porque o outro está do outro lado. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo isso aqui? O discípulo de Jesus não tem autoridade e autonomia para ferir, porque vê o outro do outro lado. Está entendendo isso? Não é porque você vê uma pessoa errada, deixa eu abrir Gálatas aqui. Não é porque você vê uma pessoa no erro, que você tem o direito de ferir a pessoa, ferir, machucar, ofender, impedir ela de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas você tem autoridade para corrigi-la. Você tem autoridade para colocar aquela pessoa no caminho. Abra comigo em Gálatas, eu quero encerrar aqui. Gálatas capítulo 6. Olha isso. Gálatas 6:1. Marca na sua Bíblia, você vai precisar. Gálatas 6:1. Irmãos, está falando para quem? Igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecado, erro, o que a gente faz? Pega uma espada e arregaça com ele, né? Faz uma reunião de 2 ou 3 e malha o irmão quando ele não está ali. E arregaça. E já taca a gasolina para apagar a fogueira. É isso que está escrito aí, irmão? O que está escrito aí? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, alguma falta, o quê? Vós, que sois espirituais. Para aí. Lembra o que eu disse? Você pode estar na turma de Jesus, você pode ter nome de apóstolo, você pode estar vendo milagre, você pode estar ouvindo a pregação, você pode estar ali, mas toda vez que você vai tomar atitude, você toma na carne. Então quero avisar aos navegantes que estão aqui, até a volta de Jesus Cristo, você vai se encontrar com muitas pessoas assim. Escandaliza não, irmão. Não foge de Jesus por causa dos Pedro com espada não, velho. Porque Jesus é Jesus e Pedro é Pedro, não é, irmãos? Pedro salva alguém aqui? Pedro morreu na cruz por nós, nosso pecado? Não. Então é Jesus. Não é para você escandalizar que o Pedro nega, o Pedro sai fora, o Pedro é covarde, o diabo fala na boca dele, mas Jesus ama o Pedro. Porque, irmão, você pegando a tripa dessa, desculpa a expressão, você pegando a tripa dessa história, o Pedro, eu não queria esse cara na igreja. Por quê? Toda hora que ele abre a boca, o diabo fala na boca dele. A hora que ele vai tomar passo de fé, ele afunda. A hora que ele está no mundo da transfiguração, ele não entende nada. E a hora que ele vai tomar atitude, ele arranca a orelha do cara. E na hora que o pau ferve, ele, não sei quem é Jesus, ele nega Jesus 3 vezes e sai fora, ele some. A Bíblia diz que ele fica nadando pelado, lá vai pescar pelado, cara. Está escrito. Que ele vê Jesus na praia e ele estava nu, pescando pelado. Agora não me pergunte por quê, cara, não sei. Pescando pelado, ele coloca a roupa e vai falar com Jesus. Seu Pedro, só que tem uma coisa, esse arremedo de gente, Jesus vai atrás dele e fala assim: você me ama? Talvez os outros discípulos, você viu aquele Pedro, você viu aquele? Viu, bem feito, sabia. Os irmãos de hoje dizem, viu, bem feito, sabia. Falou que não ia negar, lá, 3 vezes, falei para você, não falei, gente? Falei para vocês, um bando de demoninho. Tem o danoninho e o demoninho, né? Tem, 2. Foi ruim, né, irmão? Tudo bem, pula, não esquece. Você tem que escrever umas melhores para mim, né? Que eu tô meio fraco. Então, queridos, olha só. Fosse hoje, quando os discípulos se reúnem, Jesus ressuscita e aparece para eles, a hora que Pedro viesse, abrisse a porta, a turma,
A cara dos irmãos, você viu a cara? Você já viu a cara assim? O irmão fica ali assim, né? Tipo assim, some daqui, miserável. Você negou o mestre. Aí Jesus, não, mas eu amo ele também. Deixa ele ficar. Ah, aqui tem outro ensino. Irmão, e se Jesus mandar o traidor, o negador, continuar no meio dos discípulos, como é que você reage? E se Jesus falar, não, Pedro vai voltar e vai estar aqui no nosso time. Mas ele não negou 3 vezes? Negou, mas eu... Quem é que manda? É você ou Jesus? Quem é Deus? Você ou Jesus? A igreja é isso. É uma casa de gente mal acabada, que é você e eu. Somos nós. Oh, não, eu não sou, não. Ah, cara, não deixa a gente arrancar sua roupa aqui não, vai ficar feio. Às vezes, você pode até ser muito melhor do que eu, inclusive fácil. Agora, melhor que Jesus, não há ninguém. Então você perdeu. Ou há alguém aqui hoje, ou em algum prédio, em alguma igreja no mundo, digno de estar. Irmão, todo mundo já fugiu, todo mundo já negou. Você já negou Jesus muito mais do que 3 vezes. Ah, eu nunca vi isso. Eu não. Não é assim, eu te nego hoje, Jesus. Não. É naquela hora daquele pecadinho, sabe, aquele pequenininho, que o Espírito Santo fala, não faz isso. Você vai lá, negou. A negação de Pedro, igualzinho Pedro. A Bíblia diz que na segunda negação, esse aqui é muito forte, cara. Os olhares de Pedro e Jesus se cruzam. A hora que a mulher perto da fogueira pergunta, olha, você não andava com ele? E Jesus estava lá, o pessoal pegando ele lá. Pedro olha para o lado e cruza, Jesus apanhando lá naquele canto. E Pedro, olhando diretamente para o olho de Jesus, abaixa a cabeça e fala assim, eu não conheço ele. Traidor, né, irmão? Você nunca faria isso, né? Você já fez, é bobão. Quando o Espírito de Deus fala dentro de você, ó, não faz isso. Você está ouvindo a voz de Deus aqui no pé do ouvido. Sabe o que você faz? Você é merecedor do inferno. E tomara que você não vá para lá. Mas, irmão, não endurece o seu coração para a voz do Espírito Santo, não, senão você vai apanhar. Você não sabe o que é apanhar. Você vai apanhar, cara. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, entregou o irmão da igreja na mão do diabo. Já pensou se a gente começa a fazer isso aqui? Aí que a pedra vai para o brejo. Você vai ficar falando que a igreja é um buraco e outras coisas tudo. Começar a entregar o irmão na mão do diabo. Ai, que coisa horrorosa. Mas ele fala assim, ó, entreguei na mão do diabo para ele ser castigado, para que no fim ele se arrependa e volte. E depois que esse irmão apanha que nem um não sei o que no liquidificador, lá em 2 Coríntios capítulo 2, ele tenta voltar para a igreja e os irmãos não querem mais ele. É o Pedro. Se Jesus falar para ficar, você deixa. Preste atenção. É ficar, não é concordar. Lembre-se, vamos usar as palavras corretamente. Amém, queridos? Ficar na perspectiva de Jesus, não é, Jesus, beleza, cara. Eu vou ficar com Jesus, deitar aqui com os porcos. Não. Você quer ficar com Jesus? Ele vai passar você numa malha, meu. Ele vai peneirar você terrivelmente. Mas é porque Ele te ama. Como você nunca provou nenhum tipo de amor sequer perto do dele. É que a gente entende esse negócio de amor tudo errado, irmão. Tudo errado. Para a gente, amor é obediência e satisfação. Se você faz tudo que eu quero e me obedece, isso significa que você me ama. O apóstolo Paulo fala, se você surpreender algum irmão no erro, vocês que são espirituais. Agora, quem é
Ou quais são, ou quem são os espirituais na igreja? É todo mundo. Sonho meu, vai buscar quem? Não pode cantar, né? Pecado. Será que todo mundo que andava com Jesus era espiritual? Com Jesus. E aqui? Será que todo mundo aqui com microfone, guitarra ou colete no corpo? Será que um colete de um diácono ou um microfone que eu falo todos os cultos diz que eu sou e estou pronto para lidar com a sua falha, Pedro? Vós que sois espirituais, faz o quê? Corrijam ele com o espírito de brandura. Volto. Correção é uma coisa, ofensa é outra coisa. Agora, nós vivemos numa geração de gente que se ofende com a correção. Você está entendendo? É totalmente normal para qualquer ser humano você ficar ofendido, magoado comigo, se eu ofendo a senhora. Aí é lógico, eu te ofendi, eu te cortei. A irmã Terezinha está muito triste comigo. Por quê? Porque eu feri a ela com a minha espada. Agora, se eu a chamar e a corrigir na palavra de Deus, eu estou fazendo isso porque eu a amo. Porque Hebreus 12 diz que o Pai, Deus, corrige o Filho a quem Ele ama. E se nós estamos sem correção nenhuma, nós não somos filhos de Deus. Nós somos bastardos. O que é isso? Filho ilegítimo. Está na casa, mas é de outro pai. Vocês estão entendendo, irmãos? E está cheio de gente na casa que ainda não é filho de Deus. Ele é filho de outro pai. Isso aí não tem na Bíblia não. Jesus chegou para os fariseus e falou assim: vós tendes por pais o diabo, porque ele é homicida desde o início e nunca se firmou na verdade, posto que tudo que ele fala é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Se coloca de pé em nome de Jesus.